Por que existe racismo? Essa é uma pergunta que muitos de nós já se fizeram em algum momento. Afinal, se todos somos humanos, por que a cor da pele ou a origem deveria nos separar? Neste vídeo, vamos voltar no tempo, explorar as raízes do racismo e entender como ele se tornou tão enraizado em nossa sociedade. Desde práticas históricas até pensamentos preconcebidos, vamos descobrir as causas e os efeitos desse problema que, infelizmente, ainda assombra o mundo. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e reflexão. Para entender o racismo, precisamos voltar no tempo. Muito antes de termos uma palavra para isso, o racismo já estava presente em várias civilizações. Na antiguidade, por exemplo, povos como gregos e romanos praticavam escravidão. Mas a ideia de superioridade racial não era tão explícita como se tornaria mais tarde. Foi a partir dos séculos XV e XVI, com a expansão europeia e a colonização de outros continentes, que o racismo começou a ganhar novas formas. Os europeus, ao explorar as Américas, a África e a Ásia, desenvolveram uma visão que justificava a exploração e a dominação de outros povos. A cor da pele e a origem passaram a ser vistas como indicadores de hierarquia e valor humano. Esse pensamento influenciou séculos de história, formando a base para a escravidão transatlântica e as políticas coloniais. As pessoas negras, especialmente, foram desumanizadas e tratadas como propriedade, numa era em que conceitos de direitos humanos praticamente não existiam. Assim, o racismo foi institucionalizado, sendo sustentado por teorias pseudocientíficas que tentavam justificar a superioridade dos europeus e a inferioridade de outros povos. Esse pensamento não desapareceu com o fim da escravidão, mas se adaptou, encontrando novas formas de existir e resistir às mudanças. O racismo não é apenas uma construção histórica. Ele também está relacionado à forma como o ser humano percebe e categoriza o mundo ao seu redor. Desde cedo, tendemos a dividir o que vemos em grupos, uma habilidade que ajudava nossos ancestrais a sobreviver. Mas essa mesma habilidade pode se tornar um problema quando começa a alimentar preconceitos. Psicologicamente, o medo do desconhecido e a preferência pelo que é familiar são naturais para a maioria das pessoas. Quando nos deparamos com alguém diferente, seja na aparência ou nos costumes, nossa mente pode reagir com desconfiança ou até hostilidade. Essa tendência, chamada de viés inconsciente, faz com que, sem perceber, possamos desenvolver julgamentos preconceituosos. Mas não para por aí. A sociedade também desempenha um papel importante. Desde a infância, absorvemos ideias e comportamentos daqueles que nos cercam. Se crescemos em um ambiente onde certas etnias ou grupos são vistos de forma negativa, é mais provável que internalizemos essas crenças, mesmo sem questioná-las. Instituições, mídia, amigos e família reforçam essas ideias ao longo da vida, criando uma base para o racismo que vai além do indivíduo. Assim, o racismo se alimenta de uma mistura de psicologia e cultura, perpetuando-se por meio de crenças e estereótipos que são transmitidos de geração em geração. O racismo não está apenas nas atitudes individuais. Ele é também uma questão estrutural, ou seja, faz parte das regras, instituições e práticas que organizam nossa sociedade. Isso é o que chamamos de racismo estrutural. Diferente do racismo explícito, que é fácil de identificar, o racismo estrutural está presente de forma mais silenciosa e invisível, mas com impactos profundos. Para entender o racismo estrutural, pense em como as oportunidades de educação, emprego e moradia, por exemplo, muitas vezes favorecem certos grupos enquanto desfavorecem outros. Em muitos países, pessoas de determinadas etnias encontram mais dificuldade para acessar esses direitos básicos, enfrentando barreiras criadas ao longo de gerações. Essas barreiras foram construídas e mantidas por políticas e práticas históricas que privilegiaram alguns grupos e excluíram outros. Desde leis antigas que proibiam o acesso de pessoas negras a certos espaços, até a segregação em escolas e bairros, o racismo foi integrado na sociedade de maneira que, ainda hoje, os efeitos são sentidos. O racismo estrutural faz com que, mesmo quando não há intenção explícita de discriminar,
as desigualdades persistam. É por isso que falar sobre racismo não é só questionar atitudes pessoais, mas também lutar para mudar as estruturas que perpetuam a desigualdade. O racismo pode ter raízes antigas, mas seus efeitos ainda são muito reais no mundo de hoje. As desigualdades criadas pelo racismo não apenas afetam as oportunidades de trabalho, educação e moradia, mas também impactam profundamente a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Imagine crescer em uma sociedade onde você é constantemente julgado pela cor da sua pele ou pela sua origem. Esse peso psicológico é sentido por milhões de pessoas todos os dias. Estudos mostram que o racismo pode causar estresse crônico, baixa autoestima e problemas de saúde mental como depressão e ansiedade. Além disso, a exclusão e a discriminação podem fazer com que as pessoas sintam que não pertencem a certos espaços ou que precisam provar seu valor constantemente. Mas o impacto do racismo não para no indivíduo. Ele afeta comunidades inteiras, criando ciclos de pobreza e exclusão que são difíceis de romper. A falta de acesso a uma boa educação e a empregos justos faz com que as desigualdades econômicas se perpetuem, mantendo essas comunidades em desvantagem. Isso também prejudica o desenvolvimento de sociedades justas e igualitárias, já que a diversidade e o potencial de muitas pessoas são subaproveitados. O racismo, assim, não é só um problema de quem sofre diretamente com ele. Ele é um obstáculo para toda a sociedade, que perde oportunidades de crescimento e inovação quando não permite que todos tenham as mesmas chances. Compreender o racismo é apenas o primeiro passo. Para realmente superá-lo, precisamos de ações concretas que promovam mudanças. A conscientização sobre o racismo é essencial para que possamos identificar e questionar as atitudes e estruturas que perpetuam a discriminação. Mas o que significa realmente combater o racismo? Em primeiro lugar, é preciso educar-se e ouvir as experiências das pessoas afetadas. Conhecimento é poder, e entender como o racismo funciona é essencial para desmantelá-lo. Isso pode significar ler livros, participar de discussões, assistir a documentários ou apoiar causas que promovam a igualdade racial. Além disso, é importante agir. Isso envolve combater estereótipos, evitar piadas ou comentários que reforcem preconceitos e, quando possível, denunciar atitudes racistas. Muitas vezes, o racismo se esconde em pequenas ações ou palavras que são repetidas sem questionamento. Mas cada um de nós pode contribuir para uma mudança, começando por dentro de casa, no trabalho ou entre amigos. Também é fundamental apoiar políticas e iniciativas que promovam a equidade racial. Muitas organizações estão trabalhando para garantir que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades justas, independentemente da cor da pele. Cada ação, por menor que pareça, ajuda a construir um mundo onde a igualdade não seja apenas uma ideia, mas uma realidade para todos.